problema todo é que determinadas pessoas da sociedade acham que polícia veio do planeta X. Exato. E eu falo, desde tenente eu falo isso. Nós somos frutos da própria sociedade. Da mesma sociedade que coloca o professor, que coloca o juiz, que coloca o deputado. Nós viemos da mesma gênese. Nós sangramos, nós choramos, nós morremos, nós cometemos erros. Somos passivos a tudo. Mas somos cobrados como ninguém. De carne e osso lá todo mundo. De carne e osso como todo mundo. Até outra figura aí falar que a gente não é gente. Exato. A outra não, né? A mesma. Né? Falar que a gente não é gente. Tem a capacidade, um líder que se diz líder, chamar a segurança pública de um ser extraterrestre. Cara, é complicado demais. Mas da onde ele vem também? Da mesma sociedade que nós. Da mesma sociedade que nós. Da mesma gênese que o policial. Da mesma gênese de qualquer outra profissão. Então esses especialistas, pseudo-especialistas, que falam besteira demais, alguns até são coerentes. Mas a grande maioria não sabe o que está falando. Eu acho que a gente sempre tem que ver o caso concreto, né? Porque as pessoas Não ficam falando em sabe o que tá abstrações, falando. em conceitos, sem ver na prática. Depende, né? Tudo depende do caso concreto, né? Fala-se muito assim do preconceito do policial com a pessoa que mora na comunidade, mas a maioria dos policiais saíram dali também. Dali, não tem jeito, cara. É a Exatamente. personalidade do cara. Ele vai passar por isso. Né? Então, todos esses momentos que um policial passa servem para sedimentar a sua carreira, a sua postura. Né? E o policial ele tem que se manter íntegro, porque eu acho que é a classe que é mais tentada à corrupção. É a classe que é mais tentada à corrupção, é o policial. Porque você está diretamente... E é a corrupção imediata. Você está andando na lama, Você está andando na lama. Sujar, né? Você não está... Um exemplo que eu dou, né? Eu comandei o batalhão de trânsito, né? Um dos batalhões que eu comandei. E eu digo, vocês são privilegiados. Por quê? O batalhão de trânsito só se envolve em ocorrência com a escória de vez em quando. Mas 99% das ocorrências do batalhão de trânsito são pessoas de bem. São pessoas que têm seu carro, que não querem pagar uma multa, que esqueceu o documento, é que o filho bateu o carro. Enfim, são pessoas de bem. O restante dos batalhões vive na sarjeta. Só trabalhando com coisa ruim. E queria até saber agora a opinião do senhor, já experimentado, né? O policial está sempre lidando com a escória, que nem o senhor falou. E a gente acaba entendendo como eles pensam, como eles agem, e a gente está sempre no meio disso tudo. Isso afeta a gente também, né? Com certeza. Até o linguajar. Às vezes você vê um policial falando, parece um vagabundo falando, mas é porque o ambiente dele é aquele. É terrível, é um desafio. E você muito vê grande. uma situação que é muito nítida isso, né? O vocabulário do policial, ele é um vocabulário meio que promíscuo. Contaminado, né? Muito palavrão, muita gíria. Né? É disso que eu estou falando, porque exatamente. é aquele cotidiano o que ele meio do vive. cara, exatamente. Se ele não se controlar, ele leva isso para casa. Exato. Ele leva isso para casa. Exato. Né? E é onde que eu falo para você. É onde que o policial ele tem que ter uma capacidade de autocontrole e de personalidade de não se corromper. Porque ele está aqui. É diferente quando a gente fala a corrupção está em todos os meios. Não é só o policial que o pessoal acusa de corrupto. Sim. Nós temos corruptos em todos os meios. Sim. É deputado, é senador, médico, médico, é juiz, enfim, é qualquer um. Qualquer pessoa pode se corromper. Só que o policial tem, os outros não. Os outros têm oportunidade de rechaçar, que é uma corrupção muito pior do que o policial. Enquanto que em outras profissões, o profissional, às vezes, ele vai ao encontro, ele procura a corrupção, enquanto que o policial está na dele, mas o negócio chega para ele. Chega para ele, é diferente. Exatamente. É diferente. Entendeu? Então, é complicado. Você está tranquilo ali, vem o capeta ali. Aí vem e te coloca na... E aí que é um detalhe interessante. E as grandes ocorrências de corrupção de policial, pelo menos aqui em Brasília,
são homens ligados a quê? A operações. É mesmo? Eu não tinha essa... Para pensar. Porque são aquelas pessoas mais destemidas, mais preparadas, que o cara vai cooptar. Uhum. Né? Então o cara tem que ter aquele autocontrole. Uhum. Né? Temos casos aí, né? Também não é para qualquer coisa, para coisas grandes, claro, onde o cara tem um domínio técnico, tem um domínio operacional, tem a liderança, tem um conhecimento. Aí eles querem cooptar essas pessoas. Né? E é justamente onde você tem que ter o autocontrole e de não ser picado pela mosca da corrupção. Porque o prêmio é muito alto. Exato. E Né? acaba que soma também muitas desilusões. Desilusões. Da profissão, né? E o cara acaba cedendo às vezes. Né? Mas acontece. Aí o pessoal, porque a polícia é corrupta. Não! O ser humano é corrupto por natureza. Sim, Né? sim, a corrupção está na gente. A corrupção está na pessoa. Exato. Ele vai deixar aquilo ressaltar ou não. Mas está aqui. Nós somos do Rio. Infelizmente, a cultura carioca é uma cultura corrupta. Você aprende a corromper desde criança. Exato. O quê? Desde fanelinha até... Tudo. É para você vai no hospital, se você não der um dinheiro no atendente, tu não é atendido. Você vai num cartório, se tu não der uma grana pro cara do cartório, que você não chama corrupção. Você chama, toma aqui um cafezinho, toma aqui, leva ali. Na minha época era Brahma, né? Não tinha esse negócio. Toma aqui para tomar uma Brahma. Lembra disso? A cultura carioca. A cultura carioca. Aí vem esses governadores, né, do Rio, já ajudam que muito, vem da onde? Exatamente, do povo. Vem do povo. E aí junta tudo isso, se o cara não tiver o controle, ele se perde. E o próprio carioca, eu queria saber a sua opinião agora, não percebe isso. Não percebe. Porque depois que eu saí de lá, só percebe, eu falei assim, caramba. Só percebe depois que sai. Né? Você cresce com um jogo de bicho na sua porta. Exato. Que é uma contravenção. E aí você vê teu pai jogando, tua mãe jogando. O avô ia lá com o meu avô pegar o... Todo mundo. E é uma coisa normal. É normal, total. Como o carioca convive hoje, né? Não as pessoas das zonas mais abastadas, mas o subúrbio em si, e fala quando chega em casa, hoje meu ônibus não foi assaltado. Como se fosse uma coisa normal. Não poder falar no celular na rua é normal. Pô, também tá falando no celular na rua. Tá bom, você tá deixando você cometer um erro. Você põe o telefone fixo no celular pra falar. Não, então para o carioca é normal. Normal. É normal, virou uma normalidade. Você, eu tô sentado na minha rua, passou um carro, assaltou todo mundo. Cara, mas hoje tá tranquilo, hoje não passou ninguém aqui dando tiro. Cara, agora, chega alguém de fora nesse lugar, pergunta se é normal para ele. Chega um brasiliense aqui do plano piloto. Exato. No Rio. É uma realidade totalmente diferente. É uma realidade diferenciada, cara. Então, esse é o grande problema da sociedade hoje.